Olá, amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez no programa Amigos em Debate, canal da DDE, da Rede Luz Espírita. Tema de hoje, psicologia e espiritismo. Temos dois convidados, Paulo, Lara, Lígia, que vão falar basicamente hoje, pessoal, sobre o livro O Consolador, pergunta 45, onde Emmanuel responde a seguinte pergunta: a psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre psicologia e espiritismo? Passo a bola para vocês, meus amigos. Posso começar, Lígia? Que indelicado, né? Primeiro são as mulheres. Mas tudo bem, Paulo. Mas já que eu comecei a falar, quero saudar também os amigos da Rede Luz Espírita, da DDE, dizendo que talvez, fazendo também uma ressalva, embora eu possua uma graduação em psicologia, ela remonta ao século passado, né? Ou, como diz minha filha, ao milênio passado, que é a mesma coisa, mas enfim, em razão de não ter uma atuação profissional na área da psicologia, talvez esses referenciais estejam um pouco desatualizados. Mas, felizmente, temos a Lígia aqui, que é uma profissional atuante na área, que eventualmente pode fazer um contraponto em relação a alguma bobagem que eventualmente eu venha a falar. Posta a questão, me parece que talvez o que a gente precisaria começar a pensar quando se traz a questão do inconsciente, em que psicologia e espiritismo, o que elas deveriam ter em comum e em que se distanciaram. E elas teriam em comum, em princípio, o mesmo objeto de estudo, né? O conceito, na etimologia da palavra psique, na origem, carrega a questão da alma, do espírito. E o espiritismo também tem o espiritismo, né? O espírito no nome. Mas para se constituir como ciência humana, a psicologia ela precisou se limitar nas questões de mensuração, nas questões mais objetivas, nas questões de constituição da mente e do comportamento humano, enquanto o espiritismo, também como ciência, também tão nova quanto a psicologia acho que está com 130 anos, algo em torno disso, o espiritismo tem 160 anos, o espiritismo se funda na questão do espírito como força da natureza e vai vê-lo como não somente como uma força que surge a partir do berço, mas uma força preexistente, né? E sobrevivente, e que carreia para o corpo, para a vida, para a encarnação, para o seu mundo de relações, carrega uma série de experiências que ele já possui e que vai imprimir nessa sua existência terrena com todas as vertentes comportamentais, de adequação, de inadequação. Que é que você comentou sobre psique. Psique. Que é... Muito bem. Não sou doutora ainda, mas eu penso que Jesus, ele lida com a humanidade de uma forma pedagógica e muito amorosa. Quando a humanidade adquire a condição e a maturidade para receber essas ciências, porque enquanto planeta, nós ainda somos criancinhas, né? A gente está ainda caminhando na direção do conhecimento de si mesmo. E chega uma época, a partir do século XIX, que a gente vê a vinda de vários conhecimentos missionários, como Freud e Kardec, que traz para a gente o resgate dos gregos, que é a filosofia grega, que coloca conhece-te a ti mesmo no Oráculos de Delfos. Então, quando a gente pensa em matéria de estudo, em objeto de estudo, o Freud, como neurologista, como médico, ele descobre algo muito importante, que é o inconsciente. É uma novidade para a humanidade, uma esfera, uma dimensão teórica, mas faz muito sentido. E Kardec vem codificando a doutrina espírita, trazer para a gente a existência da consciência fora da matéria, que são os espíritos, que somos todos nós. Essas duas ciências caminham paralelamente. E o espiritismo, tido como um tripé, ciência, filosofia e religião, com a espinha dorsal no Cristo e no Evangelho, é conhecido no mundo ocidental como uma religião.
E a psicologia, enquanto conhecimento científico, caminha do lado da ciência. Parece que são duas linhas paralelas, mas eu acredito que no futuro não muito distante, essas duas ciências irão se encontrar. Quando nós tivermos maturidade para compreender que ciência e religião são a mesma coisa, ditas de formas diferentes. Porque se a religião, que vem do verbo religare, que é religar-se com o divino, e a ciência, que é o conhecimento metódico, sistematizado, experimental, a gente está falando da mesma coisa que é o fenômeno humano, que é o fenômeno da vida. A psicologia, hoje no mundo, ela tem várias vertentes, né? Ela nasce com o conhecimento e os estudos de Freud, mas ela se expandiu de uma forma linda, né? De uma forma de que cada pessoa procura entender o comportamento humano, o sentimento humano, o pensamento humano, na direção da saúde mental. O espiritismo não é diferente, só que ele olha para o ser humano como uma consciência imortal, milenar, que pré-existe à matéria. E eu acho que isso que é tão bonito. E a gente pode estudar as duas coisas sem confundi-las, né? Porque, por enquanto, elas caminham em direções paralelas, é a forma que eu vejo no momento. Caminhar em direções paralelas. Somado com o que o Paulo nos trouxe aí a respeito de que existe toda uma preocupação com a psique. Na opinião de vocês, o espiritismo ele pode contribuir para a elucidação dessas duas questões? A ciência fechada dentro do orgulho científico, né? Daquela coisa metódica, fechada. O espiritismo ele pode contribuir que essas coisas, ainda dentro do crivo da ciência, que eu acho que a ciência só é ciência porque ela segue parâmetros, né? Certo. Dentro da condição que a sociedade naquela época persiste e possui. O espiritismo ele pode mudar esses conceitos, contribuindo para a melhoria da sociedade? Acho que sem dúvida. Eu digo que a sociedade que precisa se tratar patologicamente através da psicologia. O sofrimento humano. Sofrimento humano, ótimo, ótimo. Perfeito. O que vocês acham? Eu acho que a doutrina espírita, em vários pontos, ela vai contribuir para essa fermentação e modificação do enfoque do conhecimento humano com algumas noções que, quando se popularizarem ou quando forem aceitas cientificamente, socialmente, elas têm um condão transformador muito grande, inclusive na abordagem terapêutica. A ideia da reencarnação, né? Ou, melhor ainda, antes da reencarnação, da pré-existência de um ser inteligente que já viveu outras experiências e que é uma espécie de viajor no tempo que vai imprimindo através de diversos corpos, refletindo as vivências, essa ideia é inovadora e é transformadora, porque você vai buscar alguns distúrbios na área emocional. Elas podem não ter as causas adstritas às experiências dessa existência terrena, né? Elas podem vir na forma de reminiscências de experiências que você já viveu e que voltam à tona no sentido comportamental, no sentido emocional, né? Ocasionando determinados distúrbios, e isso ainda não é compreendido pelas ciências ditas humanas, né? Da atualidade. Isso é um fator que, a meu ver, transformador e determinante. Entendendo também o espírito como uma força atuante da natureza, nós vamos perceber aquilo que Kardec vai tratar no Livro dos Médiuns, a questão das obsessões, né? Esse mundo que se interpenetra, um mundo físico e um mundo extracorpóreo, não necessariamente não físico, mas de uma materialidade mais quintessenciada, mas não menos efetivo, né? Permitindo perceber que há individualidades, há inteligências que continuam atuando sobre
as personalidades encarnadas, sendo um fator, muitas vezes, de distúrbio emocional que a doutrina espírita vai chamar de obsessão nos seus diversos graus, trazendo graves comprometimentos e, de alguma maneira, vamos dizer assim, menos academicamente, lotando muitos dos consultórios de hospitais psiquiátricos. São forças que ainda não são reconhecidas pela ciência, mas que são forças atuantes e que precisam ser consideradas e, com o disseminar do conhecimento espírita, vão ser devidamente ponderadas e pesadas num momento que a gente espera não seja muito longo, né? Muito longe, né? Pegando um gancho, obsessão e psicologia, Lígia, o que você pode dizer para nós? Quando você pergunta se o espiritismo pode contribuir, ele só pode como deve, assim como já está contribuindo. Já está demais, porque existem muitas respostas que a psicologia não pode dar, principalmente no que diz respeito às vidas passadas e a influência de uma consciência sobre a outra, que a gente chama, o Kardec chamou de obsessão. E quando a gente fala de ciência, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, conhecido como Allan Kardec, ele foi extremamente metódico e científico, né? Quando ele codifica a doutrina espírita, o método que ele usa é um método muito rigoroso e por isso que dá tanta substância à nossa doutrina, né? Eu falo nossa porque eu me sinto, né, vivencialmente com ela. E quando ele fala do tema de obsessão, ele vem clarear muitos fenômenos que existem na humanidade que causam muito sofrimento, que é a influência de uma consciência sobre outra consciência. E a gente nem fala de um espírito desencarnado, porque existe obsessão de encarnado para encarnado, bem lembrado, de encarnado para desencarnado, ou seja, de consciências, encarnadas ou não, que se influenciam positiva ou negativamente de acordo com a sua evolução, de acordo com o quanto de amor traz no coração, né? E no consultório, você não pode tratar obsessões espirituais. Essas obsessões são tratáveis em trabalhos mediúnicos, através de passe, transformação interior por palestras, a água fluida, ou seja, a doutrina espírita, ela reúne uma série de terapêuticas que auxiliam no tratamento da obsessão. E talvez os espíritas pudessem despertar mais para compreender que o trabalho mediúnico pode ter um rigor também científico, inclusive de pesquisa. Você pode, de repente, começar a estudar quais são os fenômenos que têm aparecido na reunião mediúnica. Quais são as obsessões mais prevalentes? São de fascinação? São obsessões simples? São de subjugação? Por que isso está acontecendo? Quanto de depressão na sociedade a gente tem visualizado que são causadas por obsessão espiritual? Que você não tem um substrato biológico, neuroquímico. Quando você busca, e às vezes as pessoas tratam muito com medicação, mas a causa daquele sofrimento, daquele transtorno, ele é espiritual. Eu achei interessante, medicação mesmo. Medicação, remédio. Medicam. Né? Mais um pouquinho sobre isso. Porque hoje a felicidade parece que ela é uma obrigação. E não é mais uma felicidade, é uma alegria eufórica, né? Como se a gente não pudesse ficar triste. Mas tristeza e alegria são emoções humanas e saudáveis. Isso perpassa o processo evolutivo enquanto ser humano. Meus filhos, eles assistem um filminho chamado Divertidamente. Esse filme é fantástico, ele é muito pedagógico e educativo, ajuda a gente a entender uma série de coisas. Tem a ver com isso, que eu só leigo. Tem tudo a ver, principalmente aquela amiguinha tristeza, né? Que sempre puxa, né? Porque quando você tá triste, você tá mais introspectivo e te convida a olhar para dentro. Então, a tristeza é um convite para olhar para si mesmo. Porque enquanto eu estou alegre, eufórico, eu estou olhando para fora, né? E, de repente, eu não estou tendo contato com o meu interior. E essa cisão de si mesmo tem causado várias patologias psíquicas nas pessoas. Psicoses, neuroses, manias, transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que é o que os gregos já falavam antigamente. Conhece a ti mesmo? Sim. Quem é você? Se eu tô triste, por que eu tô triste? Sim. Vou ter contato com essa tristeza. Agora, quando eu tomo uma medicação para camuflar esse sentimento e não ter contato comigo mesmo, eu estou fugindo de mim mesmo. Trabalhando o efeito e esquecendo a causa. E esquecendo a causa. Eu acho importante isso, Lígia. Como acho importante também a gente fazer uma ressalva por prudência, porque a questão da depressão é uma questão de muito sofrimento, que traz muito sofrimento humano.
Assim, é uma questão que não pode ser dissociada da questão médica, porque pode estar interligado a elas questões neuroquímicas, que precisam de uma abordagem médica especializada. Então, se a gente possa dar algum tipo de conselho para você, querido amigo que nos ouve e que sofre de algum transtorno emocional, que busque ajuda especializada de um profissional da área de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista, que vai dar o primeiro encaminhamento, fazer a primeira abordagem desse seu problema. E que depois, feito isso, você procure, sem dúvida, a contribuição que a doutrina espírita pode trazer, aproximando-se de uma casa espírita, dos estudos doutrinários, das práticas da atividade assistencial da casa espírita, que é também uma excelente profilaxia contra as depressões e as tristezas da vida. Quando a gente vê o problema dos outros, é isso, né? Exatamente. Eu tô triste, mas eu vejo alguém que tem motivo para estar mais triste do que eu. Isso. É mais ou menos isso? É exatamente isso. E assim, procure se compreender, se autodescobrir, porque o autodescobrimento também é uma matéria comum entre a psicologia e a doutrina espírita, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Porque tente se reconhecer como um espírito que está realizando a sua viagem pelo tempo. Tente buscar as suas reminiscências, aquilo que você traz e que não necessariamente são frutos dessa sua existência terrena, né? Buscando assim, nas causas internas, as causas mais profundas, o entendimento de uma série de fenômenos que você eventualmente esteja vivendo, né? E a boa notícia é que a depressão tem tratamento. Sim. Né? A depressão, ela não é uma simples tristeza, ela é uma doença, ela está catalogada no Código Internacional de Doenças, pela Organização Mundial de Saúde, e ela tem o tratamento. E é um tratamento complexo e multifatorial. Então, você tem que, se você uma vez está diagnosticado com depressão, que é uma tristeza persistente, que incapacita para as atividades da vida diária, né? O autoasseio, o autocuidado, né? Você precisa de tratamento. Procurar um psiquiatra, um especialista que vai indicar a terapêutica mais adequada, que em geral é o medicamento e a terapia psicológica, né? Para identificar o porquê que você não está conseguindo lidar com a realidade de uma forma equilibrada e tranquila. Mas, se você for espírita, ou tiver acesso à terapêutica espírita, ela vai também auxiliar nos processos espirituais. Porque se essa depressão foi causada por uma obsessão espiritual, por uma influência espiritual, a primeira coisa que se precisa fazer para tratar uma influência espiritual é mudar a frequência vibratória. Não adianta você chamar o espírito na reunião mediúnica, tentar convencê-lo, se o próprio doente não transforma o seu coração, não muda a sua frequência. Porque a depressão, o próprio termo vem, né? As águas que estão abaixo do nível do mar. Então, ali é uma depressão. Vem da geografia, na verdade, né? Então, é uma emoção que está embotada, está rebaixada. Ou seja, você está numa frequência vibratória muito baixa. Precisa elevar essa frequência vibratória, mudando os pensamentos, frequentando palestras, tomando passe e um tratamento espiritual mediúnico, caso seja necessário. Bom, caminhando para o final do nosso bate-papo, porque eu sei que você que está aí em casa quer muito mais, né? Porque é um tema muito rico. O que meus amigos podem deixar de recado para os nossos irmãos em casa que sofrem ou que têm um parente que sofre problemas psicológicos para acalentar esses corações dentro da psicologia? Começamos com a Lígia. Bom, lembre que é filho de Deus, que nós nascemos para ser felizes. Ninguém nasceu para ser triste, ninguém nasceu para sofrer. O sofrimento é uma consequência da nossa imaturidade espiritual. Busque tratamento. Percebeu que não está legal, que não está bem, converse com seus amigos, busque ajuda. Você não precisa ficar triste, não precisa sofrer. É o que eu costumo falar para os meus pacientes. Pode ser diferente. Eu posso pensar de um outro jeito. Porque, como diz Madre Teresa, a vida tem a cor que a gente pinta. E se às vezes ela estiver cinza ou meio escura, busque outras cores e pinte a sua vida com mais colorido.
Bom. Muito bem, é isso mesmo. Acho que a Lígia encerrou com precisão. Essa questão, não tenho mais a acrescentar, não. É isso mesmo. Então, meus irmãos, eu me despeço de todo mundo aí de casa. O programa está acabando só aqui. Para você aí, mande seu comentário, curta, compartilhe. Marque o seu amigo ou amiga, irmão, parente que está passando por problemas psicológicos, para que ele ouça essas duas feras que estiveram aqui conosco. E sim, a vida, ela não é só feliz, ela não é só triste. E a gente se despede mais uma vez do programa Amigos em Debate, aqui no canal da DDE, Rede Luz Espírita, e até o próximo encontro. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.